com o noticiário desta quinta-feira. Vamos falar a respeito do Agosto Lilás, né? O Agosto Lilás, ele tem o objetivo, gente, de sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e também divulgar a Lei Maria da Penha. Nós estamos recebendo aqui a Vanice Luciana, ela que é coordenadora do Programa de Políticas Públicas para Mulheres, e também a Elaine, ela que é coordenadora psicóloga do CAM, né, o Centro de Atendimento à Mulher em Paranaíba, e elas vão falar um pouquinho para a gente sobre essa campanha, como que, até mesmo para a gente falar um pouco sobre como que é a situação da violência doméstica contra a mulher. Todos os dias a gente fala aqui no Jornal do Povo nas ocorrências policiais, né? Até mesmo situações embaraçosas, né? Complicadas. E agora a gente aqui recebe as duas que vão dar um panorama geral sobre esse tema no Jornal do Povo. Bom dia, Vanice. Bom dia, Elaine. Bem-vindas. Bom dia, Thalita. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, sempre é muito bom estar aqui com vocês. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, né, e esse espaço aqui na Rádio Cultura e hoje no Jornal do Povo. Vanice, eu queria que você começasse falando a respeito da programação que vocês têm, né, para esse mês do Agosto Lilás. Porque quando a gente fala em sensibilizar a sociedade, eu acho que não basta só a gente tá aqui na rádio falando, é uma ação, mas eu acho que tem que abranger todo mundo, né? E às vezes o rádio, né, a rede social acaba não conseguindo chegar a todos. Que ações vocês estão realizando? Thalita, esse mês, né, mês de conscientização, como você disse, de mulheres e meninas, né, porque a gente tem muito caso de violência também contra meninas. Nós tiramos essa primeira semana, né, para dar entrevista, para fazer publicação nas redes sociais. Durante todo o mês nós vamos fazer palestras, né? E também temos, no dia 10, a gente vai fazer uma paralisação na Praça da República. Agora está em reforma, né? Fica bem. No dia 17 nós vamos fazer um teatro online, né? Para as pessoas poder ver, se identificar naquela violência, que a gente vai falar um pouquinho sobre fazer um teatro com os personagens, e aí vai ter alguns tipos de violência. Porque é fácil a gente falar de violência, mas quando você vê, você talvez se identifica, fala, puta, isso é uma violência, eu não sabia. No dia 24 a gente vai ter uma roda de conversa, né, com a rede que compõe a proteção da mulher. Tipo o CAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, Ministério Público, Defensoria, o Judiciário, né, são as redes, né, saúde. Então, assim, a gente vai fazer uma roda de conversa com essa turma. O teatro será na UEMS, né, no auditório da UEMS, e a roda de conversa também. No dia 31, nós vamos passar um filme lá na Praça da Iacal, às 18h30. A gente vai começar. A gente vai passar um filme e depois a gente vai debater um pouquinho sobre o tema, ou antes ou depois, mas... Então, assim, eu quero convidar já toda a população a estar lá na Praça da Iacal no dia 31, a partir das 18h30. Elaine, e por muito tempo, né, a violência doméstica, ela teve aí ligada à faixa de... a classe social, né? Muitas vezes as pessoas achavam que as classes sociais mais baixas, né, é onde isso mais ocorria, mas hoje eu acho que já está mais que explícito, né, que isso ocorre em todos os lugares, né? Está presente em muitas casas que às vezes a gente nem imagina. E eu queria que você explicasse a respeito disso, mas também falasse dos vários tipos de violência, né? Porque muitas vezes a violência, a própria palavra já incita aí às vezes a físico, né? A você bater, a você agredir, e não é só isso. Sim, Thalita, eu acredito que os espaços, né, que nós temos de fala, quanto mais nós falamos sobre o assunto, mais visibilidade nós damos para a violência. E encorajamos as mulheres, né, a fazer denúncias, e isso faz com que aumente, né, os números, ou a gente acredite, saiu, não é só da classe inferior, ou da média, ou da alta. Então, isso torna visível, e as pessoas começam a se manifestar. Principalmente, né, as mulheres vão à denúncia, e faz com que os números sejam maiores, e a gente fala, nossa, mas aumentou a violência? Não. Acaba tendo maior denúncia devido à visibilidade que nós damos ao assunto, a situação da violência. E quando nós falamos em violência, até mesmo essa semana aconteceu de um atendimento à mulher, mas eu não sofro violência, porque acredita que a violência seja física, que é muito fácil, né, da gente identificar, porque a maioria das vezes é visível, deixa um hematoma, puxão de cabelo, soco,
empurrões. Mas a violência ela é psicológica e a grande parte dos casos são de violência psicológica, que são humilhações, xingamentos. Hoje, né, no padrão estético, você é gorda, o teu cabelo é feio. Você deixou de se cuidar, né? Isso. Bonita é a vizinha, bonita é a outra. São coisas sutis que começam no dia a dia. Essa roupa não fica bem em você. Essa é uma das situações que acontece muito, a proibição, né, de roupa, a situação de proibir ir na casa de algum familiar, na casa da mãe. E essas situações, né, começam. E a gente pensa que a violência tem que ser física, a violência psicológica, quando humilha, quando bate nos animais de estimação da mulher, né, com quem está convivendo. A violência sexual, a gente pensa assim, violência sexual é um estupro. Não, quando impede a mulher, né, do método contraceptivo, quando impede a mulher do planejamento familiar, ela quer ter filhos, o homem não quer, ou principalmente quando ela não quer e ela é obrigada a ter relacionamentos com outras pessoas, isso acontece muito também. Eu vou ficar vendo você ter uma relação sexual com outra pessoa. E a violência patrimonial, quando aquilo que a mulher tem, que seja um objeto, que seja valores, não respeita, ele acaba pegando o dinheiro dela, rasgando roupas, documentos, furando o pneu da moto, né? A doutora Eva sempre conta alguns casos que ela vivenciou, que seria no caso de colocar açúcar dentro do motor, né? Da moto, né? Do tanque de combustível. Então, essa situação que a gente fala assim, mas é tão extremada, mas acontece sutilmente. A violência moral, né, que são injúrias, calúnias. Então, nós vivemos, né, numa sociedade que não é o problema da mulher, é um problema da sociedade, porque a sociedade é muito machista. E a gente fala assim, vocês são feministas, até assusta as pessoas, né? Nós não estamos aqui para levantar uma bandeira de que a mulher é superior ao homem, né? Mulheres e homens têm direitos e oportunidades. E nós queremos que os nossos direitos e oportunidades sejam respeitados. E você falando isso, até me veio um comentário que a gente escuta bastante, né? Ser homem hoje em dia tá complicado, né? Acredito que você já deve ter ouvido isso, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu acredito que isso vai muito também da questão da conscientização, né? O que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode, até onde eu posso ir, né? Essa questão da conscientização também passa por tudo isso, né? Isso nós precisamos, né? Eu vejo que a Lei Maria da Penha, ela também tem essa proposta de ir à escola, de ir às igrejas, de ir a todos os espaços públicos para discutir sobre o assunto. Porque nós precisamos, né, de uma nova cultura, de uma reeducação. Porque nós temos que ter uma masculinidade, uma feminilidade saudável, para que a gente viva em sociedade, não, né, menosprezando, humilhando homens nem mulheres. Nós precisamos, né? E hoje, por que tem a lei? Porque as mulheres, infelizmente, né, viveram num jugo no qual elas eram submetidas, né, a situações que elas não têm esses direitos respeitados. Hoje nós temos o direito ao voto, mas quantas lutas precisaram ter para que a gente pudesse ter esse espaço no mercado de trabalho? Até mesmo aqui, vejo você, essa mulher aqui na rádio, né, levando as mulheres informações. Isso tiveram que ter lutas para que esse espaço nós pudéssemos conquistar. Eu vejo assim que é uma mudança de comportamentos, né? A mulher por muito tempo ela não podia escolher com quem ela ia casar, né? Era a família, era o pai, então assim, por muito tempo e eu acredito que isso vem, né, enraizado, né? Vem passando, né? De geração para geração, né? A mulher não trabalhava, como você disse, não tinha o seu dinheiro, então ela dependia daquele marido, né? Ela ficava naquele ciclo, né? O pai, quando ela era na casa do pai, era o pai. E aí depois era o marido. Então... A Elaine que faz atendimento até sabe, tem mulheres que até hoje ainda recebem e entregam dinheiro pro marido. Então a gente ainda tem essas situações. Então assim, para você ver, são coisas, igual você falou, a gente fala que é cultural, então é que a gente precisa mudar.
E é importante a gente esclarecer que quando você fala assim, a mulher recebe e entrega o dinheiro pro marido, às vezes não é errado ela entregar o dinheiro pro marido, mas é o marido não fazer com que esse dinheiro seja o dinheiro da casa, né? Esse dinheiro é meu, você só vai gastar se eu autorizar. Não, é o dinheiro dela, e se ela quiser gastar com alguma coisa, ela vai gastar, porque o dinheiro é da casa. Então, o errado, muitas vezes, não é ela dar o dinheiro para o marido, gerenciamento. Mas é o marido fazer com que aquele dinheiro... você não vai comprar isso, não, entendeu? Então, isso sim, eu acredito que é a forma que a gente deve mudar o pensamento, né? Sim, até mesmo quando a gente fala em violência, tem vários tipos de violência. Tem a violência obstétrica. Hoje de manhã nós estávamos conversando lá, quantas mulheres elas não têm acesso, não têm nem direito ao planejamento familiar, é direito no papel, mas elas acabam não conseguindo exercer esse direito, né? O direito reprodutivo, quando eu quero ou não, né, ter filhos. Nós precisamos, né, essa reeducação. Quando nós estamos aqui na rádio, né, já sentimos de casa, voltar aqui novamente para falar sobre esse assunto. Mas sempre está falando, porque é um assunto que a gente tem que discutir muitas vezes, alertar as mulheres, né, as adolescentes que entram em relacionamentos abusivos muito novas, né? Hoje, cada vez mais cedo, as crianças já começam a namorar e vivem em relacionamentos abusivos que, né, no decorrer do tempo, começa a ficar tão agressivo que pode chegar ao feminicídio. E hoje, quando a gente fala da situação de Paranaíba, eu não sei se a Elaine ou a Vanice que podem falar, qual que é a situação da violência doméstica? Porque às vezes eu fico até assustada com o tanto de ocorrência que a gente fala aqui de violência. Quase todos os dias vocês têm BOs, né? Exatamente. Praticamente todo dia, e às vezes mais de um. Na segunda-feira, então, né, que vem o final de semana e fica aí um acumulado, é muito mais. Então, eu não sei, assim, e muitas vezes a gente que está aqui... eu até falo isso, a gente tá aqui e vê só assim, né? Vê só o que aconteceu e o depois, a gente não vê esse depois, né? Esse depois muitas vezes chega lá no CAN, né? Ou não. Como que vocês lidam com esses casos, Elaine? E qual que é a situação, assim, fazendo um panorama da violência doméstica em Paranaíba? Quando eu disse anteriormente, quanto nós mais falamos, as mulheres ficam encorajadas também de tomar essa decisão de buscar, né, de denunciar, de buscar ajuda. No final de semana, né, acontece, né, bem mais, devido às vezes estar mais presente, mais né? Mais próximos. Nós temos os potencializadores, né, que são as drogas e o álcool, mas isso não é desculpa da situação de violência. Então, hoje, o atendimento no CAN, né, nós temos uma demanda represada, porque os boletins de ocorrência chegam, os encaminhamentos, né? Porque não é só da delegacia que vem os atendimentos. Vem dos postos de saúde, do hospital, vem os atendimentos do centro dos CRAS e dos CREAS. Então, nós recebemos várias demandas. E a demanda é espontânea. A mulher que nos ouve, ou até a amiga da mulher que está sofrendo violência, encaminha. A gente tem algumas parceiras, pessoas que encaminham essas mulheres para nós. Então, nós temos uma demanda representada de 40, 50 atendimentos, mais ou menos, né, para mulheres para serem atendidas. A gente realiza busca ativa, visitas domiciliares. E falando dessa busca, desse atendimento, muitas vezes essas mulheres chegam lá e, como você disse, nem sabendo, né, que está acontecendo, né? Fala, minha amiga me indicou, né, talvez para eu vir aqui conversar. Como que essas mulheres, às vezes, que não sabem, que estão nesse ciclo, como que elas se sentem? Qual que é a reação delas? A maioria das mulheres, elas se sentem culpadas pelo aquilo que aconteceu, envergonhadas de, mais uma vez, né, ou ter ido até a delegacia, ou até mesmo passar por essa situação de violência. Nós no atendimento, né, principalmente, queremos oferecer um ambiente de acolhimento, escuta, né, da dor, do sofrimento, fazer com que ela se identifique, né, identifique quais os tipos de violência que ela vive, fortalecer essa mulher, né, a sua identidade, quem ela é, o que ela é capaz de desenvolver, principalmente na parte financeira. Muitas mulheres acreditam que não têm capacidade para ir para o mercado de trabalho, ou as que estão no mercado de trabalho, por mais que tenham uma independência financeira, ainda tenham uma independência emocional. Então, nós precisamos, né, trabalhar isso com ela, e não de um dia para o outro.
às vezes leva um certo tempo. E nesse atendimento, às vezes tem pessoas que ficam 3 meses, 6 meses, depois a gente faz um acompanhamento, primeiramente semanal, depois quinzenal, mensal, até que ela se fortaleça para romper com o ciclo da violência, né? E principalmente conseguir conduzir a vida dela de forma saudável. E quando a gente fala de romper esse ciclo, muitas vezes as pessoas acham que o divórcio, a separação, mas às vezes não, às vezes é uma questão da mulher se impor, né? Ela se conscientizar e se impor em casa e falar, olha, se caso, né, ocorra o divórcio, a separação, sim, mas se não, às vezes uma mudança de comportamento dela, de imposição, falar eu não aceito mais isso e eu sou assim, né, já é o suficiente. Thalita, quando nós falamos que a situação de violência é um problema da sociedade, porque a violência contra a mulher, ela afeta os filhos, afeta a família toda. E um filho que cresce, né, num ambiente de violência, ele tende a reproduzir isso. Então, hoje, muitos homens que provocam ou que efetuam essa situação de violência, eles vieram de um ambiente, né, de um lar com muita violência. E muitos homens, eles querem mudar, mas não conseguem. Então, na rede nossa, né, de enfrentamento, tem grupos reflexivos para homens. Então, nós não estamos... o nosso serviço não é um serviço para, como você mesmo disse, provocar ou instigar o divórcio ou a separação. Nós queremos que mulheres e homens tenham oportunidades e direitos iguais. E é isso que nós lutamos. É para isso que nós estamos trabalhando. E a Vanice, que já atuou no Conselho Tutelar, né, acredito que pôde ver isso muito de perto, né, essa questão da violência, né, afetando as crianças e até mesmo as meninas, né, como você disse hoje, a gente tem também que alertar essas adolescentes, essas meninas que cada vez estão aí, né, namorando mais cedo com relação a esse tipo também de problema, né, Vanice? Thalita, e é muito sério, afeta a criança, ela muda o comportamento, porque ela fica vivenciando aquilo. Ela reflete na escola, né? Ela começa a bater nos colegas, cai a produtividade na escola, então, assim, é muito complicado. E a gente sempre fala de afetar as crianças, nem na questão da violência, né? Tem também quando tem a criança que presencia o feminicídio da mãe, então, assim, é muito complicado. Você já pensou uma família que vai ter que receber uma criança que não estava acostumada, aquela criança estava com a mãe, vai morar com os avós que não estavam preparados. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente tem que pensar sempre a luta. A gente fala que a luta é diária. E hoje é lei, né? Que o vizinho tem que denunciar, que se por acaso aconteceu um feminicídio, vizinho ouviu e não fez nada, você responde. Porque é muito complicado. A gente tem que, para aquela briga de marido e mulher, nós temos que meter a colher, né? Precisamos ligar e denunciar. Tem que pensar que é um ser humano que está ali do lado, uma pessoa que está pedindo socorro, e a pessoa às vezes nem se importa, não liga, não vou me meter. Então, assim, a gente tem que pensar que pode chegar ao extremo de acontecer um feminicídio e você não fez nada. Uhum. E a mulher que quer procurar ajuda, quer talvez tirar a dúvida, né? E quer conversar com vocês, aonde que ela pode procurar, né? Talvez tem vergonha, né? Até mesmo de ligar na polícia militar, não quer se expor aí tanto, né? E quer procurar ajuda direto com vocês. Aonde que ela pode buscar essa rede de enfrentamento, Vanice? Thalita, ela não precisa, assim, ela está sofrendo violência, ela quer uma orientação, ela quer conversar, ela talvez não quer fazer boletim, ela pode ir direto no CAM, no Centro de Atendimento à Mulher, que hoje está embaixo do Carnaíba, né? Lá embaixo do palco do Carnaíba. Então, nós estamos lá hoje, a equipe do CAM. Mas tem a delegacia, né? A gente sempre fala que a emergência é o 190 para a pessoa ligar. Minha comadre me contou que está sofrendo violência, eu não quero que ela fique sabendo. Ligue no 180, né? Que é o Disque Direitos Humanos, então vai para lá, depois vem para cá. Então, assim, tem vários canais. Então, a gente precisa entender que é um problema de toda a sociedade. Eu quero até trouxe aqui para mim falar, porque a gente fala de violência. Hoje não existe só violência de homem para mulher, porque hoje em dia a gente tem casal, homoafetivo, então também tem da mulher para mulher. Mas assim, eu vou falar um índice, não é do ano passado, né, do ano anterior. Eu vou usar a palavra homem para você ver tanto que é forte. A cada 2 minutos, 5 homens espancam uma mulher. Então, esse tempo nós conversamos, quantas mulheres não foram espancadas? A cada 11 minutos, um homem estrupa uma mulher. A cada 1 hora, 503 homens cometem algum tipo de violência contra a mulher. E a cada 2 horas, um homem comete um feminicídio.
Então, assim, por que eu resolvi falar, né? Então, assim, a gente fala da violência, mas quem comete? Então, assim, a gente sabe que existe, né, os casais homoafetivos, mas também que é assim, eu pulei o homem para a pessoa refletir. Então, assim, esse homem tem uma mãe, a maioria dos casos, né? tem uma amiga, né? Então, assim, você tem que pensar, se pode fosse ter filha, isso, né? E pode ser alguém, se alguém fizesse com sua filha, você não ia gostar. Então, eu até falei ontem, mas assim, os filhos são educados. Nós, mulheres, que educamos nossos filhos, mas nós educamos naquela cultura antiga, que menino não chora, que menino não... tipo, você tem que revidar, né? Você não vai pra escola, que menino tem que ser o forte, que menino... Então, assim, isso não. Por que os homens hoje não sabem chegar e falar, olha, eu tô com um problema, eu preciso... não quer ir no psicólogo, não quer ir no médico? Por quê? Foi educado para ser o forte, né? Então, como você foi educado para ser forte, você está refletindo, né? Então, assim, nós mulheres, que somos mães, que temos filhos, temos que começar a educar nossos filhos diferente. Menino não foi educado para ser pai, porque quem brinca de boneca é menino, então ela foi educada para ser mãe. Por que o menino não pode brincar de boneca? Ele cresce sem saber como é que lida com o filho, como é que faz as coisas. Modo de criação. Então, a gente começa embaixo. É igual assim, a Elaine falou que a gente tem alguns projetos, igual da Maria da Penha, né? E nós temos aqui a OAB, vai a escola OAB, que nós temos a OAB que... Então, assim, a gente precisa ir cada vez mais cedo nas escolas para explicar às crianças. Porque eu falo que o que você ensina para criança, eles não esquecem. Você tem filhas, né? Passa no sinal vermelho com a criança. Então, assim, a mesma coisa. Pô, por que você está falando assim com a minha mãe? Está falando alto, né? Não é assim que fala. Porque hoje em dia o que falta nas famílias são diálogos. Então, a gente precisa parar aquele tempo, conversar. E até mesmo os homens, talvez aprender a conversar, porque eles foram educados para chegar, ó, quero isso, esse tipo de coisa, e deixa num problema seu. Você não tem opinião, você não pode falar nada. A gente falou do dinheiro, é igual você falou, mas tudo bem, você chegou, né? Mas, eu quero comprar isso. Não dá, né? Mas espera aí, eu te dei, né? Então, eu sei que tem, a gente pagou isso e isso sobrou. Não, mas... Então, assim, a gente tem que entender que são culturas que vieram e que a gente precisa fazer diferente. Ano passado, você sabe que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, assim, é muito grande, a gente precisa mudar isso. Nós tivemos 1.319 feminicídios ano passado. No Mato Grosso do Sul foram 32. Desses 32, só 2 tinham medida protetiva. Então, a gente vê que você pedir ajuda. Então, assim, para você ver, de 32, 30 não tinha, né? Então, assim, esse ano nós já temos, se eu não me engano, acho que é 25, né? Acho que 27 feminicídios. Em Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. E nós estamos em agosto. Ano passado inteiro foram 32. Então, assim, muito já triste. É um número a gente alto, para pensar. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Né? Elaine, me veio aqui uma situação agora que até um dia eu estava discutindo com relação a... Muita gente fala assim, a gente tem aí, né, a violência contra a mulher e ninguém fala a respeito da situação, assim, às vezes a mulher, né, que tá aí, é muito ciumenta e proíbe isso, proíbe aquilo, mas a gente fala muito da violência contra a mulher porque proporcionalmente, né, com certeza a mulher, ela sofre muito mais esse tipo de violência do que o homem. E muitas vezes a mulher tem esse tipo de... Eu acredito, né? Não sei, acho que você até pode falar com mais propriedade sobre isso, mas assim, eu acredito que muitas vezes a mulher, quando ela tem esse tipo de comportamento, né? É porque ela já passou por algum relacionamento abusivo e ela deve ter algum trauma, né? Então, eu acredito que tá tudo muito interligado. Sim. Quando a gente fala que é um problema familiar, né? Porque a mulher vem de uma família, o homem vem de uma família, e se nós não temos, né, estruturas que nos deem vamos pensar, um suporte bom na infância, a gente vai para os relacionamentos de forma destruída. Né? Insegura, com o ciúme excessivo, né? As mulheres que amam demais, elas não se sentem seguras de quem elas são. Então, nós não precisamos de falar, a violência doméstica é problema da mulher. É um problema da sociedade, é um problema das famílias. Quando nós falamos que hoje a mulher, ela é responsável por isso, ela que permite isso. Por que uma mulher fica tanto tempo num ciclo?
de violência? Por que ela não se sente capaz de viver sem esse homem ou de ter essa autonomia financeira? E quando você falou assim, esses dias eu estava discutindo com alguém, discutir, discordar, né, não ter a mesma opinião, aqui vocês acreditam também não tenham a mesma opinião, isso é natural. Sim. O que nós estamos falando é situações que chegam a ser extremadas, e elas iniciam de forma sutis e vão ficando cada vez mais extremadas. A mulher sofre violência, né, no ambiente de trabalho, a mulher sofre violência, né, na política. Então nós queremos dar visibilidade para essas situações, discutir sobre o assunto, para que cada vez mais mulheres elas possam, né, a gente fala assim, empoderar. Estou cansada dessa situação, dessa fala, né? O que é empoderar? Ela saber quem ela é. E que a sociedade, né, reconheça isso. E principalmente que nós não saímos da lei, do papel, que homens e mulheres têm direitos iguais, né, mas na prática não é assim. A Constituição é muito linda, né? Isso. E quando você falou anteriormente, né, de dados, o ano passado, né, no ano de 2021, foram mais de 600 atendimentos aqui no Centro de Atendimento à Mulher, incluindo acolhimento, orientação social, psicológica, visitas domiciliares, busca ativa. Nós tivemos encaminhados, né, pela delegacia, pelo CRAS, e pelo hospital e a posto de saúde, 127 mulheres e 80 aderiram ao serviço. Muitas não aderiram porque trabalhavam, não tinham oportunidade naquele horário, né, de buscar o atendimento, de ir até nós ou a gente poder fazer uma visita. Outras negaram porque, não, eu não sofro violência, eu não estou precisando no momento, mas nós tivemos uma boa adesão. Para a gente poder finalizar, então, né, vamos fazer aí uma conscientização coletiva para as mulheres, né? Aquelas que querem pedir ajuda, né? Vamos divulgar os canais, né? A Vanice já falou do 190, 180, mas divulgar mais uma vez o telefone do CAM, as mulheres querem tirar dúvida, ou eu tenho uma amiga, né, que está passando por isso. Então vamos reforçar para o pessoal pedir ajuda, né? Ou mesmo uma orientação. Como a Vanice já havia dito, nós estamos hoje debaixo do palco do Centro de Eventos, lá do Carnaíba, das 7 da manhã a 1h, aberto, né? Nós temos os horários das técnicas que atendem lá, eu e assistente social. Nós estamos momentaneamente sem telefone, mas nós temos o WhatsApp, nós não recebemos ligação, mas só pelo WhatsApp, que é o 99966-6345. 99966-6345. Manda uma mensagem pra gente, a gente entra em contato, agenda um horário para atendimento, uma visita domiciliar. E a mulher, né? Eu sou doida, eu tenho que passar pela psicóloga. Não, você vai receber orientações. Né? E você pode procurar o CRAS, né, o CREAS, que eles também encaminham para nós. Vanice. Nós temos também a Delegacia de Atendimento à Mulher, né? Que fica na rua Rui Barbosa, 1680, que é perto do tênis clube ali. Então, quase todo mundo sabe onde fica. Os telefones são 3503-1266 e o celular WhatsApp 98105-1266 também. Thalita, que a gente falou antes, você falou dos homens, né, de procurar ajuda, para não chegar ao extremo, né, a mulher é tudo isso, você tem os canais, então ele pode ir na delegacia e fazer o BO. Mas aí a gente entra de novo naquele caso que eu te falei da educação dos homens. Você não dá conta da sua mulher, não? Você veio fazer o quê? Então, assim, olha para você ver. E ele pode receber essa fala de uma pessoa lá de dentro da delegacia. Então, assim, eles no podem caso é instruída, né? A gente imagina que seja instruída para estar tratando com aquela situação. Porque eles têm o direito. Minha mulher está me importunando, né? Existe o stalk, é tanto feito quanto pela mulher, tanto pelo homem. Então, assim, todo mundo pode buscar ajuda. Então, quando a gente fala de mudar essa cultura machista que a gente tem, engloba tudo isso. Por que não pede ajuda? Para minha mulher, não, ela que me agride, ela faz isso, ela vai pedir ajuda. Mas aí, entramos naquela questão. Então, assim, a gente fala, né? Nós estamos aqui para conscientizar, a gente quer que as mulheres busquem ajuda, empoderar, que a gente sempre diz, né? Então, falar sobre isso te dá poder. Então, quando a nossa peça de teatro, que a gente vai passar alguma coisa assim que mostra violência, porque falar é diferente. E quando você vê, você se identifica. Nossa, isso é violência, eu nem tinha percebido. Por isso que a gente sempre quer estar falando, porque as pessoas se identificar. Olha, isso é uma e muitas vezes, né, essa violência psicológica, principalmente, ela não vem... ela vem, sim, né, como um grito, como uma palavra áspera, mas muitas vezes não.
Ah, mas essa roupa não ficou bem, você fica tão linda com outra. Não, e então, você assim, se vestiu, tá se sentindo tão bem, e a pessoa fala, você já... Então assim, muitas vezes ela não vem com uma grosseria, né? Ela vem velada muitas vezes, né? E você imagina você ouvir isso todo dia, você tá gorda, você não faz nada direito, isso é por isso que a gente fala do empoderar, por isso que você ouve isso durante um tempo muito grande, que você passa até a acreditar que você é assim. Então, assim, a gente quer que as pessoas vejam que não é desse jeito. A gente falou sobre a violência cada vez mais cedo, para as adolescentes se identificar na violência, é que elas, quando começam, tem celular, usa a roupa que quer, aí de repente esse short já não tá bom mais, você não pode mais mexer com o celular, você não pode falar com os amigos. Então, a gente falar sobre, ela fala, nossa, eu nunca tinha reparado, ele não deixa mais eu falar com as minhas amigas, eu não posso ir mais na casa da minha tia que eu gostava tanto, eu não posso tomar o tereré com os meus primos. Então, assim, a gente precisa entender que isso é uma violência. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês e nós estamos sempre à disposição, né, para ações como essa, claro. Vamos falar mais a respeito desse assunto aqui, né, não só ao longo desse mês, mas vamos continuar falando, divulgando os canais de atendimento e sempre sejam bem-vindas aqui à Rádio Cultura FM, viu? Thalita, quero agradecer você, o Alex, a disponibilidade do horário, a rádio, né, mesmo, para ela dar essa oportunidade para a gente poder estar falando com as pessoas. Quero dizer que em briga de marido e mulher metemos sem a colher. Que as pessoas não se calem, o silêncio mata. Combater a violência tem a ver com todos nós. Então é um dever de toda a sociedade. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, né, por esse espaço. Nós nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, outras oportunidades. No serviço de atendimento lá, a mulher está aberto de segunda a sexta, né, das 7 à 1 da tarde, que a mulher possa procurar, né, ajuda. E, mais uma vez, muito, muito obrigada mesmo, Thalita. Agora são 11h18.